Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor a todos. Queremos aproveitar e dar os bem-vindos àqueles que chegaram desde o início, dizer da nossa alegria de que todos estejam aqui. De fato, é uma alegria muito grande contar com cada um, especialmente com aqueles que estão vindo pela primeira ou segunda vez e que, portanto, podem ser muito importantes e, de fato, são muito importantes para nós como Igreja do Senhor. Eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 19, a partir do verso 1. E gostaria de falar que nesta noite nós vamos, como anunciamos, falar sobre a esperança que não se cansa. Mais do que uma rima interessante, cansa com esperança, nós estamos falando de uma realidade que nos últimos tempos tem sido vivenciada por muitos de nós, seja por conta das experiências pessoais que talvez você, sua família, as pessoas que lhe rodeiam tenham passado, num mundo cada vez mais desafiador, em que nós temos grandes expectativas, às vezes no início de uma semana, e temos que enfrentar ao longo da semana algumas frustrações, decepções, e aí vamos nos cansando desse ir e vir de expectativas versus frustrações, seja pelo quadro geral em que nós nos enfrentamos como país, por exemplo, quando nós estamos ali pertinho de ver alguma coisa acontecer, mais do que o mesmo que sempre acontece, e aí somos, mais uma vez, esbofeteados pelas circunstâncias que nós não controlamos e que nos fazem quase que fadados a ter grandes expectativas e, ao mesmo tempo, grandes desalentos. O fato é que, conversando com as pessoas, eu percebo que um certo sentimento de indignação vai sendo tomado lugar por um sentimento de cansaço. Parece que nada muda, parece que as coisas acontecem e a esperança vai se esvaindo e parece que vai cansando. Eu sei que talvez você tenha bons motivos para isso. Eu não quero ser insensível e dizer a você que, bobagem, essas coisas que você está passando são coisas insignificantes, porque como nós aprendemos na vida, a dor de quem sente é a dor de quem sente. A gente só sabe realmente o que está sentindo, como realmente quando a gente sente. Porém, se tem alguém que poderia ter todos os motivos, os seus, os meus, o de todos nós, para refletir em algum momento e dizer assim, estou cansado, esse sujeito é Jó. Tanto é que ele é conhecido na história como um homem cuja experiência nos dá grandes lições sobre paciência, o tema que foi ministrado hoje pela manhã pelo reverendo Vandi. E como nós falamos pela manhã, paciência, fé e esperança são facetas diferentes de uma virtude que Deus constrói no nosso coração pela graça dEle, pela presença dEle. Então, ao ler esse texto, eu gostaria de, praticamente no meio do texto de Jó, que tem 42 capítulos, mostrar para você um momento em que ele realmente parece ter cansado e ter perdido a esperança. Como você sabe, o livro de Jó é a história de um homem que era justo, temente a Deus, que se desviava do mal, bom cidadão, pagador de impostos, religioso, que tinha sua família debaixo dos seus cuidados paternais e, de repente, numa sucessão devastadora, ele vai perdendo saúde, vai perdendo filhos, vai perdendo bens, e chega no final do primeiro e segundo capítulo, onde isso se desenrola rapidamente, as primeiras cenas desse livro, numa situação assim deplorável. Filhos mortos, bens devastados, e ele com uma doença, alguns dizem um câncer severo de pele, que fazia com que da ponta do fio de sua cabeça até a ponta dos pés fosse uma chaga só. E como se isso não bastasse, a única que restou ao seu lado, a mulher, chega no ponto de desespero de dizer assim, olha, amaldiçoa esse Deus que fez tudo isso acontecer com você e morra logo, porque a situação é insuportável. Esse homem, para piorar a situação,
aproxima-se dele 3 amigos. E esses 3 amigos começam, e o texto todo de Jó é esse desenrolar, diálogos tentando, por um lado, confortar Jó, e, por outro lado, dar uma explicação racional sobre aquilo que estava acontecendo. Ora, eles dizem que Deus está castigando Jó, ora, eles dizem que Jó merece o que está acontecendo, ora, eles dizem que Deus se esqueceu de Jó, porque Jó fez alguma coisa, ou porque Jó, naturalmente, pelos ciclos da vida, teve muitas bonanças num determinado momento, e agora ele precisava passar por provações. O fato é que, à medida que aqueles homens vão se aproximando e interagindo com Jó, Jó vai ficando cansado, porque não tem coisa pior do que no sofrimento alguém querer lhe dar explicações. E aí, no meio de tudo isso, Jó meio que chuta o pau da barraca, dá um chute no balde e escreve, registra esse capítulo 19. E no meio do seu cansaço de uma esperança que parece extenuada, ele vislumbra uma esperança. E o meu desejo com essa mensagem é que Deus, pela sua graça, fale ao seu coração, para que na sua esperança, essa esperança não se canse. Seja qual for a expectativa que você está passando e a luta que você está sofrendo. Vamos ler juntos? Jó capítulo 19, a partir do verso 1. Veja que é uma resposta que Jó dá nesse ciclo de interações com os seus amigos. Diz assim: então respondeu Jó: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes, e não vos envergonhais de injuriar-me? Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se quereis engrandecer-vos contra mim e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me oprimiu, e com a sua rede me secou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou, não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou, e tirou-me da cabeça a coroa. Arruinou-me de todos os lados, e eu me vou, e arrancou-me a esperança, como se arranca uma árvore. Inflamou contra mim a sua ira, e me tem na conta de seu adversário. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pois longe de mim há meus irmãos, e os que me conhecem como estranho se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus próprios olhos. Chamo o meu criado, e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe, eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo meu mau cheiro eu sou repugnante aos filhos de minha mãe, meus irmãos. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Porque me perseguis como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne. Quem me dera fossem escritas agora as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus.
Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos o verão, e não outros. E de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Se disserdes, como o perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele? Temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus juntos? E pedir que Deus conforte o nosso coração com a sua palavra, nos ensine, nos exorte, nos doutrine. Vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, essas palavras são tão fortes, Senhor, que ainda hoje, 4.000 anos atrás, 4.000 anos depois que elas foram proferidas, nós conseguimos entender bem o desespero, a angústia, o desalento nas palavras de Jó. E talvez, ó Pai, nenhum de nós possa dizer, eu entendo perfeitamente, porque este homem passou por uma sucessão de coisas que talvez nenhum de nós jamais passou ou passará. Mas como nós também sabemos, ó Pai, o que é esperar e às vezes se cansar de esperar, pedimos que pela Tua graça e misericórdia, Tu uses esse texto, que foi escrito e registrado assim como Jó pediu, e Tu o atendeste, deixando esse texto para nós hoje, que esse texto seja mais do que palavra e papel e tinta sobre papel, seja vida para nós. Portanto, usa-nos pela Tua graça, abre os nossos corações, dilata a nossa compreensão acerca da Tua verdade e nos ensina, mesmo sendo nós homens que às vezes nos cansamos de esperar. Fala conosco, Senhor, é o que nós oramos e ao final deste culto daremos a Ti a honra, a glória e o louvor para sempre. Em nome de Jesus, amém. Queridos, Jó estava exatamente no meio do seu sofrimento. Jó não sabia, e talvez o sofrimento de Jó se tornava mais lancinante pelo que ele não sabia do que pelo que ele sabia. Isso é mais ou menos como esperar numa fila. Você tem uma fila interminável e precisa ser atendido. Se alguém lhe disser para você, daqui a 5 minutos o senhor será atendido, pouco importa se você tem 10 ou 20 pessoas, você começa a fazer uma espécie de contagem regressiva, e a sua esperança e paciência vai sendo dividida em frações de segundos que possam completar 5 minutos. Aí dá para esperar. Mas quando você começa a esperar sem ter nenhum tipo de alento, tem lugar aqui, irmãos, ó, na frente. Sem que você tenha nenhum tipo de alento, sem saber se vai ser 5, 15, 20, 25, 30 ou 1 hora de espera. E você não sabe quanto tempo vai esperar, então fica muito mais difícil. Na verdade, a esperança, ela se alimenta de algumas coisas que nós podemos dar para ela. Uma delas é conhecimento de como nós podemos esperar. Jó não sabia muitas coisas e por isso lhe faltava conhecimento. Ele não sabia, por exemplo, que enquanto estas coisas que estão descritas no texto da Sagrada Escritura estão acontecendo nessa dimensão humana, enquanto ele vê bandos assaltarem seus bens, levarem seus rebanhos e o deixarem pobre de Jó, como se fala, enquanto ele vê os seus filhos morrendo, e ele vê a sua saúde se acabando, ele não sabia que o que estava acontecendo aqui nessa dimensão era reverberação, repercussão de algo que estava acontecendo numa outra dimensão. Quando diz o texto, no primeiro capítulo, os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, e lá no meio, metido e atrevido como ele é, aparece Satanás, e questionado por Deus sobre a retidão de Jó, duvida que Jó servia a Deus sem motivo, que tinha um serviço, um amor, uma dedicação a Deus sem interesse. E Deus, pela sua graça, permite, mesmo sendo um projeto difícil e um projeto doloroso para Jó, mas permite que Satanás de alguma forma toque na vida dele,
no sentido de tirar o que tem, tirar sua segurança, seu alento, sua saúde. Jó não sabia que isso estava acontecendo. Jó não sabia que ele parecia como se fosse num teatro, encenando um papel, participando de uma grande peça da vida, sem que o script lhe fosse todo conhecido e o ato seguinte lhe fosse dado, para que ele pudesse ensaiar, para que ele pudesse controlar. Ele não sabia o que viria depois. Ele não sabia se viria mais sofrimento ou se, enfim, a fila acabaria. E ele seria, então, atendido no seu clamor. E quando você não sabe, então você começa a se desesperar, e é isso que começa a acontecer com Jó. Ao mesmo tempo, as pessoas que também não sabiam o que estava acontecendo e que ficam meio que tentando adivinhar, se aproximam de Jó, eu estou falando dos 3 amigos dele, para darem explicações daquilo que nem eles entendiam. E quando alguém tenta explicar o que nem ele mesmo entende, a explicação é muito dolorosa. E os amigos de Jó, mesmo que fossem solidários e bem-intencionados, com o tempo foram complicando a situação de Jó, porque colocavam ele diante de um dilema. Por que eu estou sofrendo? Em algum momento eles diziam assim, porque você merece. E aí Jó se recordava e dizia, merece como? Se o que eu fazia era aquilo que era reto diante de Deus, eu chegava a exceder a justiça. Eu chegava, por exemplo, a determinado momento, quando os meus filhos saíam para uma festa, para gozar a vida, dizer assim, quem sabe eles fizeram besteira, e eu já vou tentar agradar a Deus, oferecendo um sacrifício, preventivamente, por eles, mesmo que eles não tenham consciência que pecaram contra Deus. Como é que eu não sou uma pessoa prudente, piedosa diante de Deus? Essa explicação, então, trazia sofrimento, porque parecia Deus ser injusto para Jó. E as explicações que eram dadas, sendo de uma forma ou de outra, não melhoravam em nada. Jó, então, foi se cansando do fato de que a esperança dele, de que aquele sofrimento acabasse, parecia cada vez mais demorada. As explicações que lhe eram dadas, enquanto ele não via a solução do seu problema, não o ajudavam em nada. Então chega um determinado momento que ele estoura daquele jeito que você também, e esse é o texto de todos os 42 capítulos de Jó, em que Jó expressa mais ira e indignação. E é preciso que você entenda que faz parte do estilo literário daquela época, que Jó apresente as suas queixas a Deus como um advogado apresenta a um juiz, com veemência, com intensidade, como se estivesse argumentando. E é isso que Jó faz, sem nenhum temor, porque ele sabia que podia ser absolutamente sincero com Deus, porque de nada adiantava ele usar meias palavras e eufemismos, se Deus sabia exatamente qual era o sentimento visceral que tomava conta dele, de revolta diante da situação. Ele então é franco, objetivo, sincero, intencional e intenso, quando ele diz assim, até quando? Até quando vocês me afligem com essas palavras? Até quando vocês me quebrantam com essas palavras? 10 vezes eu já contei e vocês me envergonharam, vejo no verso 3. Eu já não aguento mais, eu sei que eu devo ter algum erro, verso 4, mas se vocês querem usar isso, verso 5, para se engrandecer, saibam, isso me traz vergonha e vergonha e vergonha. Deixa eu dizer como é que eu vejo, verso 6, Deus é que está me oprimindo. Eu me sinto cercado por uma rede. Se é assim ou não, é assim que eu me sinto. Deus me cercou, me oprimiu como uma rede. Ele parece surdo, porque eu clamo violência, mas eu não sou ouvido. Verso 7. Eu clamo socorro, porém não há justiça para mim. Tento de um lado, tento de outro. No verso 8, meu caminho se fechou, eu não posso passar. As minhas veredas são de trevas. Já não tenho honra. No verso 9, a minha honra me despojou, tirou-me da cabeça a coroa. Arruinou-me de um lado, no verso 10, de outro, e eu me vou assim como alguém, como uma árvore que foi arrancada. Assim é a minha esperança. Jó vai, então, descrevendo o senso de desamparo. Verso 14, os meus parentes me desampararam. Junto com o meu desespero veio a solidão. De longe os meus irmãos, e até mesmo aqueles que
são meus íntimos, já não me respeitam mais, não querem nada comigo. Jó olha para si e diz assim, verso 20, vejam a minha pele, eu sou pele e osso, uma úlcera só. Se tem pele, é nas gengivas dos meus dentes, porque nem na minha pele eu tenho, só se salvou a pele dos meus dentes, verso 20. Eu lhe peço, meus irmãos, meus amigos, verso 21, compadecei-vos de mim. Será que vocês não conseguem ter compaixão? Se coloquem no meu lugar. Jó alternava ira, indignação, senso de vulnerabilidade, de solidão, de sofrimento, e não sabia o que pedir, a quem dirigir. E aí ele, no verso 23, dá uma grande virada no texto, e tudo isso eu estou contextualizando para você entender exatamente sobre a esperança que não se cansa. Jó, no versículo 23, diz assim, o que eu mais queria agora era que essas palavras fossem escritas, gravadas num livro. Sabe, irmãos, essa expressão que Jó usa aqui é mais do que o desejo dele ver registrado para a posteridade a sua vida e o que está acontecendo para ele. A linguagem que ele usa aqui é uma linguagem de contrato. E aqui começa a descortinar-se uma verdade que às vezes o texto está nos entretextos nos revelando. A partir do verso 23, e você então percebe, possivelmente na sua Bíblia, que a palavra quem, que começa o verso 23, está em negrito. Em hebraico, algumas das poesias que são escritas como se fossem acrósticos. Lembra aqueles acrósticos de escola? Que a gente fazia os poeminhas com o A, depois o B, sendo a primeira palavra, a primeira letra de cada verso. Então é como se aqui começasse uma nova seção da poesia. O livro de Jó é uma poesia, embora não fique muito claro em português. E aí ele dá uma virada e diz assim, diante de tudo isso, eu lhes digo, quem me dera agora que fosse possível escrever um contrato, fossem escritas as minhas palavras, gravadas em livro, com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Essa linguagem é mais do que uma linguagem de alguém que está querendo apenas que a sua experiência fique registrada para gerações futuras. Jó está implicitamente dizendo aqui, eu queria fazer um combinado. Eu queria agora que ficasse uma coisa certa, alguma coisa registrada entre mim e Deus, entre mim e as pessoas, que desse cabo desse desespero e desse cansaço que eu estou sentindo. Se eu tiver por certo que uma aliança, um contrato, um acerto possa ser feito entre eu e Deus, eu consigo suportar e a minha esperança não vai se cansar. Se alguém me disser que vai demorar pouco ou muito, contanto que me diga quanto tempo vai demorar, eu aguento. Se alguém puder me dizer que no final dará certo, eu aguento. Se houver alguma esperança concreta que diga para mim que isso vai passar, que eu não estou realmente abandonado por Deus, que Deus não se voltou contra mim, é uma sensação real que eu tenho. Porém, se alguém disser, não, Jó, é por causa do sofrimento, é muito forte, por isso você vai entender, daqui a pouco Deus vai se revelar para você como Deus bondoso, e você vai entender no final de tudo. Se alguém puder fazer isso e escrever por escrito, eu também escrevo embaixo, com pena de ferro e de chumbo, e acerto isso, e está contratado, e o que estiver contratado está certo e consumado. Era exatamente isso que Jó estava querendo dizer. Me dê razão, me dê motivo, me dê garantia, para que eu possa passar pelo sofrimento que eu estou passando, com a certeza de que existe alguém ou algo que possa me dar algum senso de segurança, de estabilidade, de certeza, para que a minha esperança, para que a minha paciência sejam alimentadas por isso. É justamente aí, quando chega no versículo 23 e 24,
que nos versos seguintes, Jó faz a sua pública profissão de fé. É aí que ele então publica que, para além da angústia, para além da dor, para além do sofrimento, para além da angústia e do cansaço com a esperança, ele tinha uma certeza lá no núcleo do seu coração, no âmago da sua vida, que o seu Redentor vive. Que ele, por fim, se levantará sobre a terra, e que aquele corpo, pele e osso, se revestirá de carne novamente, e vivo ele veria o seu Redentor, e ele veria para matar a saudade que desfalecia o seu coração. Do que é que Jó está falando? A palavra Redentor é a tradução da palavra Goel, que em hebraico significa alguém que, sendo parente próximo de outra pessoa, tem o dever legal diante dos homens e diante de Deus, quando um seu parente está completamente quebrado e numa situação desesperadora, a ponto de não ter como se restabelecer, em nenhum sentido ele se torna o resgatador. É quando, por exemplo, alguém, como é a história de Ruth e Boaz, e você se lembra dessa história, está na Bíblia, chega ao ponto de vender a si mesmo como escravo, e alguém que tem parentesco próximo e condições de fazê-lo, se torna fiador, garantidor daquela pessoa, e resgata aquela pessoa da condição em que ela está, bancando com recursos próprios aquilo que ela não consegue fazer diante de si mesmo e diante dos seus devedores, diante das suas situações. Essa figura, Goel, é uma figura que ainda hoje é todo o fundamento moderno da ideia de garantidor de dívida, de fiador, por exemplo. A gente não sabe, mas basicamente o que ele está dizendo aqui é que quando nós chegamos numa situação de desespero completo, em que a nossa esperança é exaurida e nós não vemos condição sequer em nós mesmos, nem em ninguém, alguém pode ser levantado ou se levantar por si mesmo para nos ajudar na situação de desespero. E aí ele usa essa expressão e diz assim: eu sei que o meu Redentor ainda está vivo, por fim ele se levantará sobre a terra. E aí a grande pergunta é: quem é este Redentor? Qual é a âncora da esperança de Jó? Qual é a garantia que ele vê e tem para dizer assim, dá para aguentar? Veja, não era ele, porque o fiador só é acionado quando fica claro que o devedor original não pode pagar. E claramente, Jó não podia pagar. Não tinha com que pagar. Não tinha como reverter a situação. Ele não precisaria clamar por um Redentor se ele mesmo já não tivesse constatado que ele não dava conta de redimir a si mesmo. Por outro lado, as pessoas que estavam ao seu redor também não podiam ser os seus redentores. Já havia 10 sessões de conversas com aqueles 3 amigos, ele inclusive faz menção a isso. Por 10 vezes vocês me vituperaram, verso 2 desse mesmo capítulo. E em nenhuma delas, nenhum daqueles homens, por mais amigo e solidário, poderia ou pôde dizer assim: Jó, eu tenho uma solução. A solução é essa. Eu vou assumir parte do problema. Muito menos eu vou assumir o problema por inteiro. Porque por mais que eles pudessem ou tentassem compreender o que estava acontecendo, não havia neles poder para substituir Jó naquilo que ele estava passando. Os amigos ele não podia contar. Ele menciona aqui que os seus próprios parentes se afastaram dele, porque ele era como um cão sarnento, de quem você evita qualquer contato, com quem você evita qualquer contato. Ele era um homem ulcerado, diz que possivelmente
aquela úlcera era por fora e por dentro, daí a expressão que ele diz que o seu hálito, verso 17, era intolerável até a sua própria mulher, e o seu mau cheiro era repugnante aos filhos da sua mãe e seus irmãos. Portanto, não havia irmãos, não havia mulher, não havia amigos, não havia mesmo ele. Quem era ou quem seria esse redentor, esse mediador da sua causa, esse resgatador da sua causa? Os comentaristas, quando olham para esse texto, veem nesse texto uma relação futura com a pessoa de Jesus Cristo. Veja o que é que diz o comentário da Bíblia de Genebra. Ele diz assim: o termo redentor pode ser traduzido por defensor, vingador, fiador, justificador ou resgatador. Quem era essa pessoa? Se Deus era visto por Jó como inimigo dele, então Jó certamente precisava de um mediador, um justificador, um intermediário entre ele e Deus. Embora os leitores, nós, saibamos, pelo início desse texto, que Deus não era inimigo de Jó, sabíamos e sabemos o que estava acontecendo nas regiões celestiais e que explicava o que estava acontecendo no cotidiano de Jó, Jó não sabia. Jó espera então que alguém, um terceiro na relação, que pudesse mediar essa questão entre ele e Deus, de repente se levantasse. Era a ideia de alguém que pudesse advogar a sua causa, defender o seu direito, patrocinar a sua causa, e chegar diante de Deus e dizer assim: tenha compaixão, eu pago no lugar dele, eu sofro no lugar dele, eu passo o que ele está passando no lugar dele. E aí os comentaristas dizem que fica muito claro que ao longo da história de Jó, não apareceu, e o resto da história está contada, você pode procurar para ver se acha, nenhuma pessoa que adota esse lugar, que toma esse lugar, que substitui Jó na sua dor e sofrimento. Ao que então todos concluem, Jó não estava falando de uma pessoa, Jó estava falando de uma esperança, Jó estava falando do final da fila, Jó estava falando daquele que poderia garantir para ele que isso ia passar. Jó poderia estar falando, sem saber completamente quem ele seria, do Messias, da esperança de Israel, daquele que veio em carne e habitou entre nós, e que passou não apenas o que Jó passou, mas passou por Jó e por cada um de nós o que qualquer um de nós não suportaria passar. Portanto, se eu pudesse resumir toda essa mensagem a uma única verdade, eu diria para você: a esperança que não se cansa é a esperança que você deposita exclusivamente em Jesus Cristo. E para que você deposite exclusivamente em Jesus Cristo, é preciso pelo menos 3 atitudes da sua parte. A primeira delas é que você decida não depositar esperança que outros não podem cumprir em outros. Você tem que sacar o seu dinheiro de todas as suas contas correntes para depositar numa só. Você tem que deixar de esperar o que é impossível que pessoas e circunstâncias lhe ofereçam, para que você possa depositar somente naquele que é o garantidor, o redentor, o firme fundamento, o fiador fiel, aquele que não falha, aquele que fez, aquele que pôde, aquele que quis. Porque é possível que as pessoas até queiram, mas não possam. O Goel precisava ser aquele que podia redimir, mas que também quisesse redimir, porque ele poderia não querer. Algumas vezes não era interessante para ele, e ele então não redimia. E havia uma espécie de linha sucessória: o segundo mais próximo assumia esse papel, o terceiro mais próximo assumia esse papel, até que alguém redimisse, alguém redimiria. Mas talvez o primeiro na linha não quisesse, mas ele quis. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Ele quis. Ele era o primeiro da linha e ele quis. Às vezes a gente quer coisas das pessoas que elas não querem e não podem nos dar. Ou às vezes querem e não podem, ou às vezes podem e não querem, ou às vezes nem podem nem querem. E grande parte da frustração e da esperança que cansa é quando nós fitamos os olhos em pessoas e esperamos que elas tenham capacidade de ser compassivas a ponto de tomar nas suas dores
e tomar o seu lugar no sofrimento, coisa que ser humano nenhum pode. Sabe por quê? Porque todos nós já temos a nossa dose de sofrimento e de lutas, de dificuldades e problemas. E mesmo quando nos animamos para assumir os problemas e as lutas dos outros, esse fardo parece pesado demais. Por mais compassivo, solidário que você aqui nesse lugar seja, eu tenho certeza absoluta que você já deve ter passado várias experiências de ver a situação de um ser humano numa condição pior do que a sua, ter se animado em determinado momento, ter conseguido até mesmo lançar um olhar de compaixão e de piedade, estendido o seu braço, tentado ajudar, até que chega um momento que bate aquele cansaço de você dizer assim: é demais para mim, eu não consigo fazer o que ele precisa. É por causa disso que a nossa esperança não pode estar nunca, senão ela cansa, em pessoas e circunstâncias que quer queiram e possam, quer possam e não queiram, quer queiram e não possam, substituir o único que pode e quer, que pôde e quis, que pôde, quis e fez, porque morreu no nosso lugar. E diz o texto, tomou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz foi tirado de nós e imputado sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O nosso goelo, o nosso Redentor, que vive e por fim se levantará sobre a terra, é o Senhor Jesus Cristo. Daí porque é dito assim: mantenham os seus olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. É preciso, portanto, tirar expectativas falsas, expectativas irrealistas, esperanças mal postas em pessoas que podem até ser mal ou bem intencionadas, pouco importa, mas que não têm o poder de fazer por você aquilo que você espera que elas façam. Existe uma certa dose de realidade que o sofrimento nos faz tomar, irmãos. Caminhando com pessoas, o meu próprio sofrimento, muito pequeno diante de tantas outras pessoas com quem eu acabo interagindo como pastor, eu vejo que chega um determinado momento em que as pessoas têm, talvez, o momento da verdade no seu sofrimento e na sua dor. É com que toda a fantasia, que toda a ilusão de inexpugnabilidade, de invulnerabilidade, de fortaleza cai por terra. E que toda expectativa de que vai demorar pouco começa a se alongar. E que toda expectativa de que pessoas podem resolver começam a se frustrar. E aí chega até aquele determinado momento que propositadamente, eu acredito nisso do fundo do meu coração, propositadamente, Deus permite e às vezes providencia diretamente mesmo, que todos abandonem, todos saiam de perto, toda a esperança se esvaia, todas as portas, como Jó descreve, se fechem, todos os caminhos fiquem escuros, os mais íntimos lhe abandonem. E para que Deus faz isso? Para que fique claro para você que a realidade chocante de que você só pode contar com Ele fique então realmente clara para você. Porque enquanto eu tiver expectativas e esperanças em arremedos, em alinhavados de ajuda humana, seja de quem for, eu não ponho a minha confiança integral, completa e absoluta no único que pode ser o meu Redentor. Deus nos leva ao fundo do poço, para que lá do fundo não olhemos para os lados, nem para baixo, só possamos olhar para cima, onde Ele está. É preciso, portanto, que cheguemos ao ponto de extremo, um choque de realidade acontece, como aconteceu com Jó, e mesmo quando isso é desesperador, acaba sendo producente, acaba sendo produtivo, acaba sendo útil e abençoador, como nós vemos no final da história de Jó.
A segunda atitude é que quando nós tiramos os nossos créditos, as nossas confianças, as nossas expectativas de algumas situações ou pessoas, de algumas circunstâncias, quando bate aquele desespero que não podemos contar com nada nem com ninguém, e olhamos para Jesus, e dizemos, como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará de sobre a terra, haja uma espécie de ressurreição da esperança. Jó faz uma descrição aqui da ressurreição final. Se você prestar bem atenção, olha a linguagem que ele usa. Ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, e aí revestido este meu corpo da minha pele. É incrível como essa expressão parece com a expressão que Paulo usa em 1 Coríntios capítulo 15, quando fala da ressurreição, e diz que o nosso corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. É curioso como a Bíblia, sendo o livro inspirado por Deus, 2000 anos antes de Paulo escrever, 4000 anos antes da gente ler hoje, no meio aqui, Paulo faz e usa uma mesma expressão falando da ressurreição, que o nosso corpo corruptível, será revestido de incorruptibilidade, e haverá um corpo glorificado com o qual nós estaremos vivendo eternamente com Deus. É isso que Jó diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive, e depois que revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos o verão e não outros. E aí ele usa uma expressão que é belíssima, ele diz assim, de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Jó estava falando daquela saudade, de uma esperança sólida, saudável e firme, que um dia ele tiver em Deus. Que cada um de nós um dia teve de Deus, em Deus, ou que ainda temos. Antes do sofrimento e da dor nos acometer e nos atingir, quando o mar estava tranquilo, o céu límpido sem turbulência, a nossa esperança posta em Deus, era como a certeza de que estávamos bem com Deus, e nós temos saudade desse tempo, de estar bem com Deus e bem com a vida, quando todos os ventos são favoráveis. Jó disse que a expectativa que ele tinha de uma vez, tirando a sua expectativa de pessoas e coisas e circunstâncias, e colocando no Redentor que vivo levantaria e se levantaria sobre a terra, é que essa saudade se presentifique. E aqui eu quero dizer uma coisa, é que na verdade, fé e esperança, elas são a mesma coisa. Fé é a certeza presente de coisas que se esperam e de fatos que não se veem. No presente, eu creio. Baseado em quê? Numa esperança futura. Eu costumo dizer que fé e esperança é como pegar um elástico que não está distendido. Ele está no seu estado presente, sem precisar ser esticado. Isso é fé. Quando eu estico a minha fé, minha confiança no presente em Deus, e vou projetando que lá no futuro, essa mesma fé permanecerá inabalável, isso me dá um nome, o nome disso é esperança. Esperança é a fé esticada a ponto de alcançar o futuro, quando eu confio que no futuro, a mesma certeza que eu tenho no presente permanecerá inabalável. Jó está aqui dizendo que ao tirar a sua expectativa de pessoas, coisas e circunstâncias e focar no Redentor, a garantia que ele tem lhe dá esperança. E, enfim, a sua esperança ressuscitará dentro dele, assim como o seu corpo ressuscitará. E para que o corpo ressuscite, querido, é preciso primeiro que a alma ressuscite. Para que as coisas aconteçam fora de nós e comecem a se ajustar pela graça, providência e ajuste divino, até que chegue à perfeição que não será aqui nessa terra, que será no céu. Até lá, Deus vai construindo em nós e fazendo dentro de nós ressuscitar
confiança e expectativa saudável e concentrada exclusivamente em Deus, e não em coisas e circunstâncias humanas. Existe um certo desalento saudável. É quando a gente perde a capacidade de confiar em pessoas. E aí eu quero que você compreenda bem, isso não tem a ver com você se tornar uma pessoa amarga, você se tornar uma pessoa, assim, revoltada com as coisas. Mas é uma constatação assim, sabe, as pessoas são pessoas. As circunstâncias são circunstâncias. Elas nunca vão atender às suas expectativas, elas não foram criadas para isso. Sabe, as coisas não vão ser sempre certinhas. Algumas vezes você vai ter contratempos, e eles fazem parte da vida. E nesses contratempos, existe uma consciência saudável de realidade que vai necessariamente lhe projetar a fé e a esperança para aquele único. Sim, esse é o único que não vai lhe frustrar. Sim, esse é o único que não vai lhe decepcionar. Ele pode até tomar o seu lugar e o fez. Em certo sentido, é preciso um certo esvaziamento de expectativas em coisas, pessoas e circunstâncias, para que o meu coração esvaziado dessas esperanças, assim, vãs, se torne cheio de uma esperança concreta, na pessoa de Jesus, no Redentor que vive, que toma o meu lugar, que defende a minha causa, patrocina a minha causa, me substitui na dor e no sofrimento como nenhum outro, e faz aquilo que nenhum outro pode fazer. Começamos a ser realistas com as pessoas, amamos e esperamos, até um determinado ponto que as pessoas podem nos dar. Olhamos para as circunstâncias, e olhamos para as circunstâncias de maneira realista, e não com aquela ideia fantasiosa, infantil, imatura, de que a vida vai estar sempre sorrindo para nós. Você entende agora por que Jó, quando chega no final do capítulo, quando chegou no final do seu livro, ele diz uma frase que é assim, fundamental. Ele diz assim, olha, agora eu estou sabendo de uma coisa, é que Deus mesmo, esse Redentor, eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Ele tinha tido uma experiência real, de desalento com tudo e com todos, para poder uma ressurreição da sua esperança ser posta no único objeto concreto e confiável de expectativa, que é Deus. Uma esperança precisa ressuscitar em você. E essa esperança que ressuscita em você é quando o seu olhar está posto em Jesus. Essa esperança não se cansa. Pelo contrário, os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Chegarão a voar e caminhar como a águia, voar como a águia, não se cansarão, porque confiam no Senhor, têm a sua esperança no Senhor, e por isso esperam. Esperei confiantemente pelo Senhor, o texto que nós pregamos domingo passado, Ele me ouviu e atendeu o meu clamor, tirou-me de um poço de lama e de um tremedal de lama, e colocou os meus pés numa rocha, e firmou os meus pés numa rocha, e me pôs nos lábios um novo cântico, um cântico de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e ouvirão e dirão, glória a Deus por isso. A esperança que não se cansa, é a esperança que está posta nesse Redentor, e não em outras pessoas, coisas e circunstâncias. É a esperança que faz ressuscitar dentro de você uma expectativa real e concreta em alguém que pode fazer, e não apenas uma avaliação superficial, uma credulidade, uma boa expectativa em pessoas. E aí, finalmente, algo muito interessante é que nesse texto, quando Jó faz essa afirmativa, e ele diz assim, depois disso, revestido esse meu corpo da minha pele, e minha carne verei a Deus, verso 26, no verso 27 ele diz, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros, e de saudade me desfalece o coração. Ele repete, pelo menos em 2 ou 3 vezes aqui, pelo que eu percebo, repetindo inclusive,
a expressão ver a Deus, que eu mencionei já no capítulo 42, quando ele termina. Você deve saber que, na linguagem hebraica, ver a Deus não é simplesmente uma visão humana. Tentando explicar para você, ver a Deus significa apropriar-se de um conhecimento que é revelado a você e que você não conhece. Quando no Antigo Testamento se diz que ninguém jamais viu a Deus, significa que ninguém consegue compreender Deus. Compreender no sentido de abarcar a divindade. Porque, obviamente, pequenos como somos, não podemos compreender o que é maior e infinitamente maior do que nós. Mas é curioso que, quando Deus se revela às pessoas, elas expressam a sensação, a consequência dessa revelação, no sentido de que os seus olhos agora veem, que elas agora estão vendo. Elas estão vendo Deus por inteiro? Não, porque Deus não tem forma, Deus é Espírito. Elas estão dizendo assim, que agora eu estou compreendendo, se não completamente, mas agora eu estou compreendendo pontualmente as razões de Deus para esse momento na minha vida, os propósitos de Deus na minha vida neste momento, as expectativas realistas que eu posso ter do que Deus realmente está prometendo para mim. E aí acontece uma coisa curiosa. Você vai para João, o Evangelho, e diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Conhecer Deus é conhecer esse Redentor. E conhecendo esse Redentor, que é o Senhor Jesus Cristo, você consegue mapear e perceber melhor as circunstâncias da sua vida. Jesus é como se fosse um óculos que você permite, pelas lentes de Deus, fazer a leitura da sua própria vida. E entender certas coisas que, vistas de olho natural, você vê embaçado e turvo. Deus põe uma visão diferente, e você então, agora eu estou entendendo. E é exatamente isso que Jó faz. Se você me acompanhar e abrir o livro de Jó no último capítulo, veja qual é a conclusão que ele chega. Se não é exatamente isso, que ele passou a ver a Deus, capítulo 42, verso 1, ele diz assim: então respondeu Jó ao Senhor, 42, 1, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Como é que Jó sabia disso? Porque tinha passado pelo que ele passou. A gente quer saber coisas de Deus sem ter experiências na vida com este Deus. Como se Deus pudesse ser aprendido por livro, por teoria. Ele diz, agora, eu sei que tudo podes. Veja, antes ele disse assim, eu sei que meu Redentor vive. Agora ele diz, e eu sei que esse meu Redentor tudo pode. Ele tudo podia. E diz, nenhum dos teus planos, isso é uma convicção na soberania de Deus. Ele está no controle, Ele está no trono. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? E aí ele constata, na verdade, eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Tu me disseste, escuta-me, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. E aí ele chega à seguinte conclusão: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu te compreendo, Deus, e compreendo, porque em determinado momento a minha esperança quase se cansou, até o momento em que eu tirei a minha esperança de pessoas, coisas e circunstâncias, e coloquei a minha esperança no meu Redentor, que vive. Essa é a esperança que não se cansa. Homens frustram, circunstâncias mudam, o único que permanece inabalável
é o seu Redentor. E se no caminho para você descobrir isso, envolve dor e sofrimento, saiba, vai ser muito desagradável e é muito dolorido, mas não é ruim, porque Deus frequentemente usa o sofrimento para nos recriar, embora não tenha nos criado para o sofrimento. Que você compreenda essa verdade, que nessa luta que você está passando, o que você vai passar, o que você ao seu redor vê muitos passando, de um desalento e de uma esperança que está prestes a cansar, você olhe para o seu Redentor que vive, você vai conhecê-lo de maneira mais profunda. Ele já lhe substituiu na cruz, Ele sabe o que você está passando, Ele vai ser o único a dizer: eu sei, meu filho, o que é isso, porque Ele sabe o que é isso, e Ele vai poder, na solidariedade perfeita, redimi-lo de maneira perfeita. Eu convido você nesse momento a um momento de oração. Todas as vezes que você escuta a palavra de Deus, nós cremos que Deus fala com você, mesmo sendo um homem falho e imperfeito como eu e como outros que pregam a palavra de Deus. Mas quando após a mensagem, você tem um momento aí, só você e Deus em oração, é o momento em que você pode responder a Deus aquilo que Deus falou com você. E eu gostaria de lhe convidar a responder com toda franqueza, com toda clareza, objetividade, sinceridade que você tem aí na sua alma. Não se preocupe, Deus não é feito de cristal. Ele não vai se quebrar com a sua sinceridade. Veja o que Jó fez. Seja direto com Deus. Quem sabe você precisa dizer a Deus: até quando, Senhor? Mas ponha a sua confiança nele e você vai perceber que essa esperança não vai se cansar. Tenha um momento com Deus agora sozinho. Vamos orar juntos. É você e Deus agora. Ó Senhor, nós não sabemos, ó Pai, o que cada coração, cada palavra, cada pessoa, cada experiência aqui presente neste lugar, o que está nos assistindo pela internet, pela televisão, nós não sabemos, ó Pai, o que cada um está passando, o que cada um está sofrendo, o que cada um está enfrentando. Nós não temos como avaliar sequer, Senhor, se a esperança está se esvaindo ou se cansando no coração de alguns aqui presentes. Mas nós temos certeza de uma coisa, Pai, é que à luz daquilo que nós ouvimos, se os olhos, as expectativas, a confiança e a esperança forem postas no Redentor que vive, a compaixão que homens não conseguem dar, Ele já deu no Calvário. E porque Ele já deu no Calvário, Ele consegue, pelo Espírito Consolador que Ele enviou, confortar, segurar, ressuscitar a esperança nos corações. E o que nós te pedimos juntos, ó Pai, é que na caminhada de cada um, Senhor, o Teu Espírito Santo envolva com o conforto e o consolo, com a segurança que só Ele pode dar, cada coração, cada circunstância, cada súplica que tem sido feita, cada palavra desesperada e angustiada que tem saído dos lábios. Tu podes fazer isso porque Tu fizeste isso com Jó. Tu enviaste o Teu Filho Jesus para fazer isso eternamente por cada um de nós. E de uma vez por todas, num único sacrifício, Ele redimiu todos aqueles que Ele escolheu,
dentre os quais há muitos aqui entre nós. E eu te peço que sobre estes, o Senhor, pela tua graça e misericórdia, conforte, console, focalize de maneira diferente e renovada a esperança no teu Filho Jesus Cristo. Que no momento da verdade, da angústia e da dor, em que fique claro pela realidade das circunstâncias que não há com quem contar, ao invés do desespero, da angústia, a saudade de um dia que pôde contar contigo, renove a esperança e a confiança em Ti, de tal maneira que possa sair dos lábios e do coração: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará de sobre a terra. E o fim pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser em qualquer momento, mas será com certeza naquele dia glorioso, em que o Senhor haverá de nos buscar, e aí onde não haverá choro nem dor, nem lágrima nem desespero, porque na nossa carne nós te veremos assim como Jó te viu, e o que é incorruptível se revestirá de incorruptibilidade, aquilo que é passageiro, limitado, doente, pecaminoso, se tornará em algo glorioso. E a nossa expectativa é que o Redentor que vive faça isso e conforte os corações que estão aqui com esta certeza da esperança que não se cansa de esperar. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.